Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte. E hoje nós vamos falar sobre teatro no Brasil no século XIX. Só deixar claro que há uma sequência, né, de aulas a partir do que a gente trabalhou logo dessas características. Quando a gente fala do teatro no Brasil no século XIX, é interessante a gente perceber como isso foi desenvolvido, porque já vem desde os primórdios, a gente tem aula sobre isso, pesquisa na plataforma Gonçalves Dias, e é interessante você perceber que existem características, existem fatos históricos que vocês estudam normalmente, com certeza na história, que fazem parte do processo e não dá para dissociar disso. É um pacote, é um combo, não tem para onde. Então a gente tem que reestruturar e entender os aspectos históricos e sociais daquele período. Dom João VI ele chega com a família real em 1808. Em 1810, a corte portuguesa obriga Dom João VI e força, né, porque você tem a descida de Dom João VI de Portugal e junto com ele, com a família real, vem mais ou menos 5 mil pessoas para o Brasil. 5 mil pessoas ricas, 5 mil pessoas da nobreza, 5 mil pessoas bem difíceis, que tinham todo o conforto em Portugal, né, e que eram extremamente pedantes, arrogantes, e que não tinha nada neste país, ou como dizia Carlota Joaquina, o quinto dos infernos, né, porque é assim que ela chamava, e que era um local onde só tinham cobras e lagartos. Muitas das expressões que a gente conhece vêm em função desse embate cultural dos portugueses que vieram em massa para cá e se aportaram no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. E aí, em 1810, eles obrigam Dom João VI a construir um teatro decente na cidade, que fosse capaz de acolher dignamente, né, a corte e seus visitantes estrangeiros para a diversão da aristocracia. Ou seja, o teatro nesse período ele não passa nada mais nada menos que a necessidade de você ter um local para poder se divertir, para ricos, ricos e portugueses. O modesto teatro de Manuel Luiz, que foi considerado insuficiente, porque era uma casinha desse tamanho, não cabia nem 100 pessoas na época, para uma corte europeia acostumada às cenas de Lisboa, onde todo mundo colocava os seus melhores vestidos, melhores chapéus, melhores roupas, iam para o teatro, muitas vezes nem para assistir espetáculo. É bem parecido com o que tem algumas coisas hoje, mas era para poder dar close mesmo, como vocês chamam, ir lá, olhar para a cara da pessoa, estou aqui, vim ao teatro. Sou elegante, isso é a corte portuguesa no século XVIII. O Real Teatro de São João foi inaugurado com a presença da família real e toda a corte em 1813, em outubro de 1813, né, no dia do aniversário de Dom João VI. Dom João VI assistia com todos os espetáculos. Na maioria dos casos, ele dormia, roncava e muitas vezes soltava puns. Era uma flatulência, mas era o rei, então todo mundo tinha que aguentar. Eu vou falar, mesmo que eu sou desse. Às vezes, né, que ele dormia, quando ele acordava, ele começava a gargalhar e todo mundo gargalhava junto, né? Por quê? Porque era o rei. Isso já era uma tradição europeia, já vinha desde o teatro da Rainha Elizabeth. Esse aqui é uma pintura de Debré, que é um dos pintores da missão artística francesa, pesquisa sobre ele, nós falamos sobre isso. Nós temos uma aula na plataforma Gonçalves Dias, lá no canal do YouTube, sobre missão artística francesa, e Debré pintou em 1824, porque ele veio contratado pelo Dom João VI, pela corte portuguesa, que já era instalada aqui no Brasil, e aí ele pinta o teatro e todas as pessoas que vão ao teatro. Nota, só quem entrava no teatro eram os ricos. Algumas poucas pessoas brasileiras frequentavam o teatro, não porque gostavam do teatro, porque nem conheciam direito, né? Mas é porque ficava bonito na fita, você podia ter contatos. Tinha gente que nem assistia espetáculo, ia lá só para poder fazer contatos financeiros, entre outras coisas. As meninas iam por outros motivos também, alguns garotos. Aqui, ele já reinaugurado em 1826 com o nome de Teatro Imperial São Pedro de Alcântara, né, porque ele sofreu incêndio em 1856 e passou por uma série de situações complicadas e virou o que a gente chama hoje de Teatro João Caetano. Eu já ouvi falar. Esse teatro bem aqui que foi construído, depois foi reinaugurado com uma outra fachada. Quando ele sofreu incêndio em 1856, ele foi reconstruído com um padrão neoclássico de arquitetura lá em 1891 e foi derrubado novamente em 1928. Ele constrói, destrói, constrói, sofre incêndio, constrói de novo, é derrubado e em 1930 ele tem esta fachada. É o mesmo teatro que inicialmente foi construído para a família real.
eu vou mostrar para vocês como é que ele está hoje, né? Essa foto aqui é um registro único, um dos únicos do Teatro João Caetano, de 1891, que era o Teatro Imperial, que foi construído lá quando o Dom João VI ainda estava aqui no Brasil. Pois é, esse aqui é o atual Teatro João Caetano, hoje, no Rio de Janeiro. Então eu vou só fazer, vou fazer o review para que vocês entendam. Ele hoje, né, que ele foi reconstruído em 1965 e em 1978 ele já passa por uma série de transformações. Atualmente ele está desse jeito, passou um tempo parado por causa da pandemia, óbvio, e voltou a abrir as portas, quase fecha novamente. E ele era isto aqui, virou isto aqui, passou para isso aqui e hoje é isso. João Caetano, professor, quem é? Eu já ouvi esse nome na história do teatro brasileiro. Já falar para vocês por que ele ganha o nome de João Caetano. Bom, o que acontecia naquela época, no início do século XIX, quando a família real estava no Brasil e todo mundo começou a se vestir elegantemente? Por quê? Porque os brasileiros, né, são muito de copiar, até naquele período, o que se traz de fora e acha que é o melhor. Sempre a gente tem aquela síndrome de vira-lata. Acho que o que a gente produz não é o ideal. Então o que acontecia? Havia toda uma pompa para as pessoas que eram brasileiras, que eram portuguesas que já moravam no Brasil, quando começaram a conviver com os nobres portugueses que vieram de lá e olhava para a pessoa assim, mais ou menos isso. Então, os garotos e homens acima de 15 anos pegavam as roupas militares dos pais e enchiam de medalhas, algumas até falsas, para chamar a atenção das meninas, né? Hoje os meninos usam chave de carro e outras coisas, mas na época eram roupas cheias de condecorações. O público, nada elegante no que trata de educação ao assistir o espetáculo. Sabe aquele povo que fala alto, que não para de falar, né, que grita, o meio do espetáculo, é, você quem é? Ou então, como é muito comum aqui no Maranhão, quando a gente já está passando, a pessoa dizer, era mais ou menos isso que acontecia. No Teatro Arthur Azevedo, que eu já falar para vocês, não era diferença. Não, menino, bastava alguém encostar, dava briga, excessos, violências e ocasionalmente facadas. Por causa disso, que alguns espetáculos eram proibidos e a pessoa era literalmente revistada para evitar que tivesse com a arma branca para não dar confusão. Nosso público do século XIX não era tão elegante assim. Roupas estavam presas a tradições dos séculos anteriores, ou seja, os figurinos eram todos pomposos, né? Às vezes o calor do Rio de Janeiro, ou do São Luís, ou do Amazonas, já explicar para vocês por que esses lugares, pesava muito, os atores passavam mal. Os cenários eles foram progredindo. Alguns pintores locais que eram estrangeiros, por exemplo, Debré, começaram a fazer cenários mais elaborados, que tudo era muito simplório, chegando beirando ao tosco, para você ter uma noção, apesar do teatro ser sofisticado. Os atores locais, no final do século XIX para o início do século XX, que eram pretos, né, ou retintos, ou com tom de pele mais claro, eram obrigados a passar camadas de maquiagem branca para serem aceitos em cima do palco. Pois é, isso aconteceu até no futebol. A interpretação era bem rudimentar, bem grotesca. E foi melhorando à medida que companhias de fora da Europa foram trazendo essa referência e serviu de exemplificação. E a direção também era bastante primitiva. Tudo era muito exagerado, tudo era muito chamativo. Então, essa interpretação, que às vezes no teatro, né, é encantador para algumas temáticas, alguns espetáculos, não era tão, era muito maior, muito mais grotesco naquele período. Havia até um certo interesse do governo pelo teatro. Bom, eu vou fazer uma lista aqui de alguns teatros, inclusive um dos que eu sou apaixonado, que é o Teatro Arthur Azevedo, que foram construídos na época que a família real chegou ao Brasil e eles existem desde aquele período e à medida que que foi evoluindo o tempo, eles continuaram mantendo a estrutura. O Teatro Arthur Azevedo ele foi construído com o nome de Teatro União em 1817. Nota, quem conhece São Luís sabe o que eu estou falando. O Teatro Arthur Azevedo não tem como você tirar uma foto de frente do teatro, é só lateral. Por quê? Porque na frente dele já tinha um casarão. O padre da Igreja do Carmo, que é a igreja onde tem o Largo do Carmo, não permitiu de forma alguma que o teatro fosse construído literalmente ao lado da igreja, porque o teatro era coisa do capeta, do demônio. E aí obrigou o teatro a ser construído com uma fachada de frente para uma rua estreita, acreditando que ninguém fosse ocupar o teatro. Resultado, é um dos poucos teatros construídos no século XIX que são de frente, literalmente, para a praça. O que perdão, que não é diretamente, vamos lá, que não é diretamente construído em frente à praça. Diferente, por exemplo, do Teatro da Paz em Belém, que foi construído já no final do século XIX, início do século XX. Ele foi construído em 1878, que é inspirado em um teatro italiano. O nosso Teatro Arthur Azevedo é inspirado em um teatro austríaco. A foto dele hoje e a foto dele
no final do século XIX, início do século XX. Aí, resultado da situação, a graça não pegou, o teatro começou a florescer, todo mundo ia, porque era o local de encontro social das pessoas ricas da cidade de São Luís. A mesma coisa aconteceu com o Teatro da Paz em Belém, que é um teatro italiano que é baseado no teatro italiano, que é o primeiro teatro da região amazônica, né? O interessante, vamos lá, o interessante sobre isso é que o Teatro União ganhou o nome de Teatro São Luís em 1852 e depois, em 1854, uma atriz, que a gente vai falar sobre ela nas próximas aulas, chamada Apolônia Pinto, nasceu dentro do teatro. Tem uma história bem interessante sobre isso. Já nos anos 60, o nome Teatro São Luís ganhou o nome de Teatro Arthur Azevedo, que é um dos escritores que a gente vai comentar aqui, que é um dos mais conhecidos, é maranhense, mas saiu daqui com 15 anos e foi para o Rio de Janeiro. Além do Teatro da Paz, nós temos na região amazônica o Teatro Amazonas, que é o de Manaus, que foi inaugurado no ciclo da borracha, já nos anos de 1900 e alguma coisa, que é onde a cidade de Manaus cresceu muito em função dessa quantidade grande de valores financeiros. Nota, esses teatros eram construídos em locais que tinham muito dinheiro, então São Luís é uma referência. São Luís, Belém e Manaus, mas não são os únicos. Né? O Teatro Municipal de São Paulo, que é um dos mais conhecidos do mundo, ele é o palco, ou foi o palco de onde aconteceu a Semana de Arte Moderna, que este ano, 2022, faz 100 anos. Na época, né, foi um escândalo enorme, mas eu comentei na aula sobre Semana de Arte Moderna, que é um evento que aconteceu de rico para rico, com rico, sobre eu estou sem fazer nada na vida, quero fazer alguma coisa. Vamos dar um fuzuê na cidade. Foi isso que aconteceu. Aí alugaram o lugar mais caro e mais sofisticado de São Paulo, que era o Teatro Municipal de São Paulo. E o Teatro Municipal do Rio, que foi construído em 1909, já com uma característica neoclássica. Ele parece assim uma mistura de templo indiano com prédio renascentista e tem uma característica que a gente chama de ecletismo, do neoclassicismo para o ecletismo. Ele é tão fabuloso quanto, cabem 2.200 pessoas e já recebeu muitos nomes internacionais e nacionais. Nota, o nosso teatro Arthur Azevedo cabe em média 600 a 700 pessoas úteis. O teatro de Manaus, a mesma coisa, um pouco mais. O de Belém está na mesma situação e eles são teatros que datam do final do século XIX até o início do século XX. João Caetano, lembra que eu falei para vocês sobre esse nome? Quem foi João Caetano? Bom, ele era um ator e foi a primeira pessoa no Brasil que viu o teatro como uma estrutura de empreendedorismo, ou seja, ele foi um empresário do teatro. Foi a primeira pessoa que conseguiu colocar literalmente uma teoria de como fazer teatro profissionalmente, com características de acordos profissionais, contratos, entre outras coisas, gerenciando, servindo de agente para várias companhias de teatro e a coisa floresceu. É o grande problema do artista. Você precisa de um agente, de alguém que gerencia a tua capacidade produtiva. Esta pessoa foi João Caetano. Né? Ele trabalhou com tragédias, perdão, entre elas O Poeta e a Inquisição, escrita por Gonçalves de Magalhães, que faz parte da nossa literatura. Né? O primeiro teórico da arte dramática do Brasil e foi o primeiro a profissionalizar o teatro. A administração no palco de companhias que atuavam tanto na capital quanto na província. E, além de autodidata do teatro, ele trabalhou muito com a tragédia, que era o gênero preferido dramático dele. Introduziu temas brasileiros como o homem nacional, e isso fez com que o teatro mudasse de cara, não só as companhias que vinham de fora, e principalmente trabalhou com lições dramáticas, que foi um documento básico para a compreensão do teatro na época. Ou seja, João Caetano, uma das figuras mais importantes para a estruturação do teatro brasileiro no final do século XIX. Aqui é um desenho sem o autor conhecido, de João Caetano, né? E a estátua naquele teatro que eu mostrei para vocês, que foi o primeiro teatro que foi construído, né, por Dom João VI, lá no Rio de Janeiro, e hoje tem uma estátua dele com referência ao teatro em si. Vou falar de dois autores, mas a gente vai falar mais deles em outras aulas, né? Em outra aula, na verdade, Arthur Azevedo e Martins Pena. Eu escolhi eles dois especificamente, por quê? Porque eles são dois opostos da mesma moeda. Martins Pena é carioca, Arthur Azevedo é... Peraí, Martins Pena é... Volta aqui. Martins Pena é paulista e Arthur Azevedo é maranhense. Mas ambos trabalharam com toda a região sudeste como referência. Apesar de Arthur Azevedo ser maranhense, ele escreve pouco sobre Maranhão porque a realidade dele é a nata carioca, os ricos, ou a classe em ascensão rica do Rio de Janeiro naquele período. Só tem um detalhe,
ele debocha muito essa situação, porque ele se torna cronista de um jornal e aí ele brinca muito com o cotidiano. Então, a obra dele trabalha com namoros, infidelidades, os hábitos toscos da capital federal naquele período, tanto é que caiu até uma obra dele no vestibular da UEMA, há uns anos atrás, chamada Capital Federal, onde ele brinca nessa situação do deboche de ter um hotel extremamente sofisticado, mas as pessoas são rudes, grosseiras e broncas, por assim dizer. Então as peças deles vão trabalhando inúmeras características. Eu separei um trecho de uma peça curta dele, né, chamada Entre a Missa e o Almoço. Adoro montar essa peça. São 6 mulheres que voltam da missa e ficam batendo papo, abre aspas, fofocando na casa de uma delas, a mais rica, elas são de classe média alta, a mais coerente, a mais nova de idade, enquanto as outras falam mal de Deus e o mundo, porque a pauta delas é, na hora que saem da missa, ir à casa da outra para falar de todo mundo e ver o que tem para falar dos outros, e a confusão está armada. Agora se perguntem, onde Arthur Azevedo cria uma história dessa a partir do cotidiano que ele vivencia, crônicas. Então, na cena 2 estão a Viscondessa, a Exaltina, Dudu, a Luísa, a Laura e a Elisiária. A Dudu é mais nova. Ela é filha, né, de uma delas, que eu não me lembro agora. Uma delas, a Dudu só tem 17 anos, que já está na idade de casar, que era uma idade normal. E as outras estão entre 30 até a Viscondessa, que tem quase 50 anos. Mas elas adoram sentar depois da missa, porque são de classe média alta e não tem que fazer na casa. E a desculpa é ir para a casa da outra para bater papo sobre a vida dos demais. A Viscondessa entra, deixar claro que todo autor do século XIX, quando ele colocava alguma coisa entre parênteses, isso aqui é chamado de rubrica. Já caiu no Enem. O que é a rubrica, professor? Os autores do século XIX faziam isso, tanto Arthur Azevedo quanto Martins Pena. Eles colocavam a intenção do que era e o que não era ali para dizer para o ator e para o diretor, aqui a pessoa entra, aqui a pessoa fala. Então vamos lá. Vão entrando, sentem-se, eu vou lá dentro ver o café. Entram as outras, Dudu vai para a janela, que é a mais nova. A Elisiária diz, Viscondessa, não se esqueça de recomendar que trago a minha xícara com bem pouco açúcar. A Viscondessa sai, a rubrica, e pela direita mais alta. A Luísa diz, tomara que o café de hoje esteja melhor do que o de domingo passado. Café ou muito bom ou nenhum. De repente, vendo a Dudu pela janela, ela grita, já que ela é a mãe. Sai da janela, Dudu! Ora, mamãe, não está me ouvindo? Escutei muita conversa sobre o marido da Viscondessa na missa, diz a Elisiária. Pudera, o marido está pronto. O marido está pronto é uma gíria da época que era para avacalhar, literalmente, a situação financeira do marido da outra. E a Dudu vai e pergunta, está pronto? Pronto para quê? Pronto, minha filha, quer dizer sem dinheiro. Aí ela retruca, nesse caso, papai também está pronto. Ou seja, ele não tem um tostão e a mulher está pagando de rica. Cala a boca, menina. As outras mulheres começam a rir. Ou seja, elas são amigas, mas umas falam mal das outras ali na frente, no ouvido, sussurros. A Viscondessa volta, entra da direita alta, acompanhada pelo Pedro, que é um escravo forro, que tem o prazer de dizer que ele trabalha como escravo doméstico, tem todo um aspecto social na obra, que traz o café numa bandeja de prata. A Viscondessa diz, para as senhoras que estão de pé, entre, sentem-se, já que ela é a dona da casa e a mais elegante. A Elisiária diz, qual é que tem pouco açúcar? O Pedro retruca, esta. Ele está lá porque ele quer saber da fofoca. Apesar dele ser a figura masculina, ele é um escravo forro, mas ele adora a fofoca junto, porque ele também acompanha a situação toda. As senhoras tomam café, Pedro espera ao fundo com a bandeja na mão. Luísa, ao provar o café, faz uma careta e diz, a Viscondessa pergunta, está bom? Ela responde, esplêndido. A outra, magnífico, delicioso. E a Dudu retruca, debochando, ô, supimpa. Né? A mãe retruca, Dudu! E começa a confusão. Exaltina, pondo a xícara de café na bandeja, diz, estou tão habituada a este cafezinho depois da missa que não poderia mais passar sem ele. Né? Aí a Dudu, que é a mais coerente, mas também a mais espivitada, diz, pronto, está aberta a sessão. A mãe retruca, Dudu, cala a boca. A Viscondessa, essa menina tem cada uma. Pois bem, está aberta a sessão. Quem pede a palavra? A mais fofoqueira diz, eu, né? Tenho a palavra, quero dar-lhes a grande novidade. Qual? Aí eu vou deixar vocês com a curiosidade de entender o que aconteceu na história, porque você encontra esse texto na internet. É justamente a Exaltina, o pivô da confusão. Enquanto isso, o nosso outro autor, Martins Pena, ele vai de encontro a Arthur Azevedo. Um fala sobre ricos, Martins Pena fala sobre o povão. Né? Uma das obras mais conhecidas de Martins Pena, eu vou deixar aqui para vocês, que é Quem Casa Quer Casa, de Martins Pena. Coloque todas as pessoas dentro da casa, inclusive aquele casal que acabou de casar e todo mundo junto dentro da casa.
É uma comédia que foi escrita mais ou menos em 1948. O marido, a dona Fabiana, o seu Nicolau, ele é muito de igreja e ele tá lá com todo mundo junto. É confusão, é briga, é barraco, é família de doido, onde chega tia, onde tem aquele quintal que todo mundo trabalha junto, onde um fala mal do outro. Pois é, enquanto um fala dos ricos, Arthur Azevedo, o outro fala do povão. E aí eu vou deixar vocês para pesquisarem mais sobre os dois nas próximas aulas. Um abraço, professor Marcos Dominici. Fui.